Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite também à espiritualidade amiga que nos recebe, aos nossos irmãos encarnados. Tem alguém vindo pela primeira vez? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós damos início a essa etapa dos nossos estudos, das nossas atividades, trabalhando a preleção, que é um livro, né? O livro que nós estamos fazendo agora chama-se Caminho, Verdade e Vida. Ele faz parte da coletânea Fonte Viva de Emmanuel, ditado pelo Espírito Emmanuel, e psicografia de Chico Xavier, na qual Emmanuel ele pega lições do Evangelho, né, e traz a nossa realidade, né? Ele pega, normalmente as lições elas são muito vivas, né? Nós podemos interpretar e seguir por diversos ramos de entendimento. Porém, Emmanuel ele pega uma linha ali de raciocínio, fazendo com que isso se torne prático para o nosso dia a dia, quando olharmos por uma vertente, mas não que não se possa analisar as passagens e os ensinamentos por um olhar mais amplo. Então, nós estamos indo capítulo a capítulo. Hoje, o capítulo que vai ser estudado é o capítulo 6, que tem como título Esforço e Oração. A gente sempre também tenta analisar aí o título, né? Então ele traz a questão do esforço. O que é o esforço? Trabalho, né? É nós fazermos a nossa parte, é nós nos dedicarmos, cumprir com, quem sabe, os nossos deveres. Então todo mundo tem que se esforçar em determinado ramo, se esforçar no trabalho, se esforçar para vencer uma dificuldade, se esforçar para evoluir, para crescer, né? O esforço ele faz parte de uma outra lei que está presente na nossa sociedade, uma lei divina, que é a lei do progresso. Para que nós evoluamos, para que nós consigamos aí nos melhorar, nós temos que nos esforçar para que esse mérito, né, que esse progresso ele aconteça. Então o esforço ele faz parte da atividade humana, né? Não só humana, da atividade dos espíritos, né, que estão todos aí, né, buscando se desenvolver, seja sobrevivência, seja para, através dos instintos ali, domando seus instintos, conseguir desenvolver seu intelecto, mas também, né, um esforço para a nossa transformação moral, as duas vertentes que hoje nós, em estado de humanidade, nós temos, né? A nossa melhoria intelectual, a nossa inteligência, e a nossa moral, que é aquela que nos faz progredir ante aí a natureza, ante Deus, né? Que são o motivo das nossas virtudes. Então esse esforço, ele se faz em todos os campos da nossa vida. E toda vez que nós entramos no estado de comodismo, de inércia, de paralisação, né? A vida ela vai nos impelindo a continuar. Então se eu paro de me exercitar, meu corpo começa a enferrujar, né? Se eu paro de trabalhar, vai chegar um momento que eu não tenho dinheiro, que eu não tenho condições, né? A água parada, ela vira lodo, a enxada parada, ela enferruja, né? Então, a lei é de movimento, tudo está em movimento, os planetas estão em movimento, nós estamos movimentando, o nosso corpo se movimenta, os hormônios se movimentam, as células se renovam, tudo está em transformação, a matéria, né? Ela está em constante transformação. Então, a lei de Deus é movimento, então o esforço ele faz presente para que haja mérito, né? Só que ele linka duas atividades que às vezes parecem um pouco distantes, né? Mas uma complementa a outra, que ele fala a oração. Por que o esforço e a oração eles se complementam? Ou quem sabe tem ligação? Já pararam para pensar nisso? Aí não tem como a gente fazer essa ligação sem parar para analisar as questões essenciais da nossa vida, né? Quem somos, de onde viemos, para onde vamos, o que nós estamos fazendo aqui. E se a gente começar a seguir, né, do lado espiritual, partindo da existência de Deus, partindo dessa necessidade, né, de nos melhorarmos, de evoluirmos, de crescermos, de sermos espíritos, né, em uma jornada aí de aprendizado, nós vamos entender que parte da nossa caminhada, da nossa missão é a autotransformação, a melhoria, o crescimento espiritual, né? E se, né, nós temos essa necessidade de aperfeiçoamento, e o aperfeiçoamento ele só vem com a consequente caminhada rumo ao bem, como que nós vamos
fazer para desenvolver esse bem em nós? Como que nós vamos andar para algum lugar se nós não conhecemos? E como que hoje nós temos, vamos dizer assim, um norte para saber qual que é o caminho? Qual é o norte da humanidade? O que norteia a humanidade no caminho do bem? Para mim, eu penso que é Jesus. Você vai falar o Evangelho. O Evangelho é o ensinamento de Jesus, né? A Bíblia. Sim, tem a Bíblia, até a parte histórica, né? O Antigo Testamento, mas para nós cristãos, o que norteia a nossa conduta, o nosso caminho é Jesus, né? Então, se a gente parar para pensar que Jesus ele veio traduzir, veio ensinar a que cada um de nós compreendamos o que Deus espera de nós, né? Então nós vamos entender que a oração ela é a forma de conexão com o alto, né? O orar é se comunicar, é se ligar a Deus, a espiritualidade maior, as coisas boas, né? Então nós vamos entender que a oração, de certa forma, é onde a gente consegue aurir forças, uma intuição, um pensamento, uma reflexão naquilo que nós temos que buscar. Aí você fala, mas por que isso está ligado com o esforço? Porque se nós vivermos na Terra, nos esforçando, mas sem norteamento, às vezes vai ser um esforço improdutivo, né? Para quê? Estou mobilizando as minhas forças aqui na Terra. Eu estou me matando para conseguir realizar as coisas, mas com qual objetivo, com qual finalidade? Para onde que eu estou indo? Nossa, eu estou caminhando demais, mas indo para onde? Eu estou correndo. Está correndo para onde? Onde você quer chegar? Então não adianta a gente correr, trabalhar, se esforçar se a gente não sabe para onde que a gente está indo. Então a oração, de certa forma, ela é aquela conexão que nós fazemos para que, junto com o nosso esforço, ele se combine. Eu me esforço, mas esse esforço ele vai gerar um ato produtivo que vai ajudar no meu crescimento, no meu desenvolvimento, em eu saber para onde eu estou caminhando. Eu estou direcionando os meus esforços para algo bom, para algo útil. Então, por isso que ele vai fazer essa ligação. Sim, nós temos que trabalhar, nós temos que nos esforçar, nós temos que fazer a nossa parte, porém, também em alguns momentos nós vamos ter que modular isso, refletir, analisar para ver se esses nossos esforços estão sendo produtivos naquilo que concerne ao nosso crescimento espiritual. E sempre Emmanuel pega um trecho para trazer o título e explanar sobre o assunto, né? Então, o versículo e o capítulo de hoje é capítulo 14 do Evangelho de Mateus, versículo 23. Então, só para contextualizar para vocês, esse capítulo 14 é quando João Batista ele é morto, né? João Batista ele critica o Herodes e Herodes manda prender ele. Só que, mesmo querendo matá-lo, Herodes sabia que as pessoas ali já o consideravam como profeta, e se mandasse matar João Batista, aquilo ia ser, de certa forma, prejudicial para o governo dele. Então, ali vão ter as comemorações, festividades, se eu não me engano era aniversário do próprio Herodes, e aí, por que João Batista tinha sido preso? Porque ele tinha criticado Herodes por ter se casado com a irmã, com a mulher do seu irmão, que era Filipe. Então ele falava, não pode, né, desposar a mulher do irmão. Não sei qual que era a legislação ali a época, né, mas não era bem visto aquela união entre ele, porque, se eu não me engano, eles tinham confabulado para matar o irmão dele, para ele ficar com a mulher dele, né? Então aquilo não era bem visto, e aí, por ele ter dito isso, ele foi preso, e a mulher, né, que era Herodiana, ela o odiava, né? Então, nas festividades, a sua filha, né, a filha de Herodiana, como que era o nome dela? Quem que dançou para Herodes? Miriam. Hã? Miriam? Não. É a Salomé, né? Então a Salomé dança aí meio que...
vamos dizer, nas histórias assim, representativas, meio que seduz ele ali, né? Mas, vamos dizer, ela dança belamente, ele fica agradecido e emocionado ali, ele fala, olha, você pode pedir o que você quiser, né? E aí, ao mando de sua mãe, ela fala, então eu quero que você sirva a cabeça de João Batista numa bandeja. E aí, ele, junto a todos os presentes, não tinha, mesmo que aquilo comprometesse, né, mas ele estava ali reunido com algumas autoridades, ele não podia voltar atrás e tinha que cumprir o desejo, né? Então ele manda matar João Batista e entrega a cabeça dele. E aquela notícia chega até Jesus, e Jesus ele pega um barco, né, e sai a orar só que as pessoas já estavam ali, de certa forma, aguardando Jesus, buscando ele, o seguindo, e as pessoas vão, uma multidão de gente vai de cidade em cidade para encontrá-lo. E ele, vendo aquela multidão o seguindo, ele auxilia eles, né? E vai curar os enfermos. E a partir do momento que vai ficando noite, né, os discípulos falam para Jesus, ó Jesus, pede para eles irem para cidades, né, para eles se alojarem, mas Jesus fala, já é tarde, né, eles estão famintos, nós precisamos dar comida para eles, e é aquele episódio dos pães, né, eles tinham 5 pães, um pouquinho lá, e alimentam 5.000 homens, da multiplicação dos pães. E, finalizada ali a multiplicação dos pães, Jesus pede aos seus discípulos pegarem o barco e irem para o outro lado do lago lá, que ele ia se despedir da multidão. E aí entra o versículo de hoje. E despedida a multidão, subiu ao monte a fim de orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. Então essa é a passagem. Nós não vamos entrar propriamente, aprofundar muito nessa passagem, mas cada palavrinha dessa passagem ela traz um grande sentido, né? Ele fala, e despedida a multidão, né? Se nós formos analisar de forma superficial, ele falou tchau para as pessoas, né? Mas vocês já pararam para pensar que muito dos ensinamentos que são trazidos podem ser interiorizados, né? O que pode ser o momento em que nós nos despedimos da multidão? Quem sabe a multidão dos nossos pensamentos, a multidão da nossa perturbação durante o dia, né? E aí a gente precisa subir ao monte. O que é subir ao monte? Né? Elevar o nosso pensamento, né? Sair da faixa usual, sair do pensamento da multidão e dar um passinho além, né? Sair do cotidiano, da rotina, da turbulência e elevar um pouco o nosso pensamento. Então, Jesus subiu ao monte a fim de orar à parte, né? Isolado, sozinho. Não sei se já tiveram a oportunidade de ler os últimos capítulos do Evangelho. Ali ele traz um capítulo que diz, pedi e obtereis. E nesse capítulo ele vai nos ensinar como que nós vamos pedir para obter e o que nós vamos obter, né? Então, de certa forma, ensinando-nos a orar, como orar, o que desejar e o que Jesus concede, o que a espiritualidade que Deus concede a nós, né? E nesse capítulo ele diz que o orar, verdadeiramente, tudo bem, o que nós fazemos junto é orar, né? Mas aquela verdadeira oração é a que nós nos recolhemos na nossa intimidade, levamos o nosso pensamento até o alto e ali nós conversamos com Deus. Às vezes orar é pedir, Deus me ajuda, socorro. Não precisa fazer um terço, um rosário e ficar lá horas e horas falando, não. É uma palavrinha, é um pensamento elevado. Então, orar à parte, né? Sozinho. E chegada já à tarde, lembrando que a tarde naquele contexto judaico, né, o dia deles ia até às 6 horas, né? Fechava-se um ciclo. Então, às vezes, à tarde é o fechamento de um ciclo, é o fechamento de uma fase, de uma etapa. Então, estou trazendo para vocês algumas das análises que podem se ter de uma passagem. Nós vamos seguir o rumo que Emmanuel vai trazer, mas quantas vertentes de pensamento essas passagens elas trazem para nós, né? E estava ali só. Então Jesus também utilizava-se do recurso da oração, da prece,
às vezes daquele retirar-se do meio das pessoas para se comunicar, se conectar com o Pai, né? Uma vez que ele era o verbo de Deus, né? Ele cumpria com as vontades de Deus, mas ele também se retirava ali para meditar, para pôr os pensamentos em ordem, para gerir ali os seus próximos passos, né? Então, vamos seguindo, lembrando, né, que só para falar o desfecho dessa passagem, se vocês não lembram, né, os discípulos, eles tinham ido de barco para o outro lado, mas no meio do lago lá, as ondas começaram pegaram eles desprevenidos, eles se desesperaram, e Jesus foi sobre as ondas lá acolhê-los, né, pediu para Pedro caminhar, Pedro começa a afundar, né, homem de pouca fé, né? Então é aquela passagem. Esse é o Evangelho de Mateus, quem quiser ver capítulo 14. Análise de Emmanuel dessa passagem. De vez em quando surgem grupos religiosos que preconizam o absoluto retiro das lutas humanas para o serviço da oração. Vocês já viram, né? Às vezes a gente até já pensou em alguma coisa nesse sentido. Grupos, pessoas, né? Linhas de pensamento que meio que preconizam um isolamento como meio de desenvolvimento, né? Então eu vou me retirar do meio de vocês, que são pecadores, então eu vou para um local onde eu viverei de contemplação, afastado do mal, e ali eu vou estar puro e me elevando. O que vocês acham disso? Isso é louvável? Isso é bom? Sim ou não? Eu não vou estar fazendo mal para ninguém, vou estar lá em prece. É bom ou é ruim? De certa forma é bom. Eu estou evoluindo? Talvez por quê? Você não está fazendo bem para ninguém. Você não está fazendo mal, mas também não está fazendo bem. E aí uma coisa é eu ser bom sem desafio. Agora, e ser bom no meio da família, ser bom no trabalho, ser bom no meio de um ambiente hostil, das dificuldades, né? Das adversidades. Então, eu falei para vocês da lei do progresso, da lei do trabalho, e existe uma outra lei de Deus que chama-se lei de sociedade. Então, ali no Livro dos Espíritos tem uma parte ali que ele fala das leis morais, que são as leis que nós estamos, leis naturais, leis divinas que nós estamos submetidos. E a lei de sociedade é uma delas. E lá vai falar justamente essa questão de que nós fomos criados para viver em sociedade. Porque nenhum de nós, né, pelo menos dos que nós conhecemos, acredito que aqui não haja nenhum perfeito, nós temos algumas virtudes, algumas aptidões incompletas. Um é um pouquinho caridoso, o outro é um pouquinho amoroso, o outro é inteligente. Então cada um tem um pouquinho de coisa. E as nossas aptidões, elas vão se completando. Então às vezes o que falta em mim, o seu Ferrari tem, o que falta no seu Ferrari o Pedro tem, a Branca tem. Então nós estamos aqui para interagir, aprender com o outro, ser desafiado pelo outro, bem como desafiamos aquele que está ao nosso lado, né? Então a sociedade é justamente isso, é a interação, o aprendizado mútuo, o desafio, né? Se a gente tivesse todo mundo isolado, nós não vamos estar sentindo onde está o calo apertando. Eu não sei, eu sou paciente, não tem ninguém desafiando minha paciência. Ai, nossa, como eu sou bom. Que a gente falou, olha, tudo bem que alguns podem já ter feito, mas falam, nossa, nem assim também, eu não matei, mas não precisei. Não sei. Quem sabe se eu tiver numa situação entre eu e uma pessoa, será que eu posso não fazer uma coisa dessa? Então a gente fala, eu não fiz isso nessa, mas será que eu fiz? Mas eu não estou roubando. E se eu estivesse lá no lugar dele? Então o grande ponto é assim, o desafio, ele pressupõe aí a prática ou não de determinadas situações. Vai chegar um dia que nós vamos estar firme, independente do que aconteça, eu consigo passar por a situação da melhor maneira possível. Mas, né, existem muitas coisas que nós não realizamos porque nós não tivemos oportunidade, ou porque ainda nós não fomos desafiados naquilo. Então,
Ai, mas é fácil ser bom aqui no centro. Lógico que é fácil ser bom aqui. Ninguém me xinga, ninguém me tira a paciência, ninguém me confronta, ninguém pega no meu calo. Agora, mas lá em casa você é diferente. Lógico, lá em casa está todo mundo, né, desarmado, não estamos envolvidos no ambiente. Deveríamos, né, dentro da nossa casa, ser o melhor possível. Mas é diferente. No trabalho, em determinada situação. Então, aí que nós vamos entrando em contato com as situações que vão exigindo cada vez mais de nós, né, colocarmos em prática as nossas virtudes, ou ver que ali naquele ponto é ainda onde eu preciso me policiar, me melhorar, né, e dar uma atenção especial, porque ali é algo que ainda me faz falir naquilo que eu acho que seja correto, né? Então, ele coloca aqui, né, esse retiro das lutas humanas, né, algumas linhas de, se a gente parar para pensar, né, nos mosteiros, né, as pessoas, vamos viver em prece, aqueles monges que se retiram para orar, né, pessoas que falam, não, eu vou sair do mal, eu vou viver numa cabana. Então, tudo bem, né, você está deixando de fazer o mal, mas também não está ativamente realizando o bem. Nós somos responsáveis pelo mal que nós fazemos e o mal gerado do bem que nós deixamos de fazer, né? Então nós somos corresponsáveis também pelo bem que nós não fizemos. Nesse particular, entretanto, o mestre é sempre a fonte dos ensinamentos vivos. Por quê? Quem que é o mestre? Jesus, né? É o nosso mestre. Ele é o guia e modelo da humanidade, né? Então, Jesus, ele é fonte de ensinamentos vivos. Por que fonte de ensinamento? O que é o Evangelho? O que é o Evangelho? Jesus escreveu o Evangelho? Quem escreveu o Evangelho? Os evangelistas, os apóstolos, os discípulos dele, aqueles que alguns viveram ali com ele, outros ouviram do que ele fez, deixaram escrito. É uma bibliografia de Jesus, né? Jesus foi um ensinamento vivo, porque ele viveu aquilo e as pessoas escreveram do que ele fez, do que ele deixou, né? O trabalho e a prece são duas características de sua atividade divina. Então Jesus, ele trabalhava, ele não ia lá curar os doentes, levantar os caídos, né? Curar os endemoniados ou os possessos. Ele estava ali, né, na prática, indo ao encontro dos sofredores. Porém, ele também subia ao monte, ele ia orar, ele se retirava para se conectar com Deus. Tudo bem que Jesus tinha uma conexão direta com o Pai, né? Mas ele também se utilizava do recurso da prece. Imagine nós, que precisamos muito mais que ele, às vezes nós não nos utilizamos disso, né? Jesus nunca se encerrou à distância das criaturas. Então Jesus nunca ficou distante das pessoas. Eu sou Jesus. Vocês ficam lá e falam, não, Jesus ia ao encontro das criaturas, né? Com o fim de permanecer em contemplação absoluta dos quadros divinos que lhe iluminavam o coração, mas também cultivou a prece em sua alma celestial. Então Jesus ia ao encontro das pessoas, né? Porque ele podia falar, não, eu estou em comunicação com Deus, eu estou no outro patamar aqui, vocês, criaturas falhas. Não, Jesus foi, né, junto das pessoas, ajudar as pessoas, mostrar o caminho para as pessoas, mas também, mesmo com o pensamento iluminado, Jesus já sendo esse reflexo de Deus, ele também, né, se punha em oração, em comunicação com o alto. Despedida a multidão, lembra Jesus lá, né, nessa passagem, né? Ele, despedida a multidão, subiu ao monte a fim de orar, né? Então, despedida a multidão, terminado o esforço diário, estabelecia a pausa necessária para meditar à parte, comungando com o Pai na oração solitária e sublime. Então Jesus, terminado ali com a multidão, preparando para pensar nós. Eu falei da multidão, né? Nós, no meio das pessoas, mas a multidão dos nossos pensamentos, a multidão dos nossos problemas, a multidão das nossas tribulações do dia a dia, né? Terminada as atividades diárias, né, que consomem às vezes muito, a maior parte do nosso tempo, dos nossos esforços, né? Quem sabe aquele momento de nos colocarmos solitários à parte,
ele não se faz necessário para reorganizar os pensamentos, para fazer aquela autoavaliação. Lembra daquele ensinamento do Evangelho? Conhece-te a ti mesmo, né? É um dos pontos-chave da nossa existência, que Santo Agostinho indica que todo fim de dia ou ao dormir nós deveríamos nos colocar em pensamento, passar o nosso dia em revista, para ver aquilo que nós fizemos de bom, aquilo que poderíamos ter feito diferente, onde nós precisamos estar trabalhando, porque somente conhecendo a nós mesmos nós vamos saber onde nós precisamos trabalhar. E se essa evolução, essa transformação, esse crescimento pessoal, ele é fundamental para o nosso desenvolvimento, se a gente não souber onde tem que atuar, como é que nós vamos fazer? Nós falamos, corre o dia inteiro, mas corre para onde? É igual o cachorro correndo atrás do rabo, né? Tá correndo, mas não está indo para lugar nenhum. Então, Jesus, terminado o esforço diário, estabelecida a pausa necessária, nós não precisamos dar uma pausa para o descanso. Precisa descansar a mente, precisa descansar o corpo, mas também precisa ver para onde está sendo gasta a nossa energia, Meditar à parte, comungando com o Pai. Lembra? Colocar as nossas atitudes diárias em relação a Deus. Mas será que o que eu estou fazendo está certo? Se Jesus estivesse vendo o que eu estou fazendo, como que ele se sentiria? Ou na verdade, como eu me sentiria Jesus aqui do meu lado? O que ele acha do que eu fiz? Será que ele ia falar, boa, Augusto, valeu, chique? Ou eu ia falar, acho que você vai ter que rever conceito, colega. Então é sinal de que ali não está muito certo, O grande medidor, de tudo isso, ou é a gente se colocar no lugar do outro, ou falar, e se Jesus estivesse vendo o que eu estou fazendo? Qual que seria o olhar dele para mim? Eu acho que ele olharia com amor, Falar, ele vai aprender um dia, Se alguém permanece na terra, quem que está na terra? As minhocas, não, nós, Na terra, planeta Terra. Nós estamos aqui encarnados na terra. Se alguém permanece na terra, é com o objetivo de alcançar um ponto mais alto. Nós não estamos aqui para evoluir, para crescer, para se melhorar. Se a gente compreender que essa é a linha de conduta, Então, nós temos que entender muito claramente isso. Nós estamos aqui para melhorar, então nós estamos buscando um ponto mais alto, certo? Se alguém permanece na Terra, é com o objetivo de alcançar um ponto mais alto nas expressões evolutivas, pelo trabalho que foi convocado a fazer. Que trabalho que nós somos convocados a fazer? Todo tipo de trabalho. É o trabalho do dia a dia, que é método para a gente, é meio, ferramenta para a gente desenvolver o nosso intelecto. É o trabalho que vai nos colocar em contato com as pessoas, é um trabalho como uma oportunidade de ser útil, é um trabalho que vai gerar o pão de cada dia, mas é o trabalho interior de transformação. Nós não estamos trabalhando para nos modificar, não estou trabalhando para ter mais paciência, não estou trabalhando para deixar de lado aquilo que não é bom. Então é um trabalho que nós somos chamados a fazer. Se eu fui chamado a evoluir, eu fui chamado a um trabalho. E como que eu estou me portando ante esse trabalho, Então o trabalho como ele coloca aqui, é uma ferramenta para chegarmos a esse ponto mais alto que é o nosso objetivo. E pela oração, o homem recebe de Deus o auxílio indispensável à santificação da tarefa. Então, quando a gente se coloca em comunhão com Deus, nós vamos avaliar a nossa tarefa se ela está servindo para essa nossa edificação, para esse nosso crescimento espiritual. Então, se o nosso objetivo é crescimento espiritual, será que as tarefas, o trabalho que eu estou executando, ele está me ajudando a atingir o objetivo? Eu sou engenheiro. Aquilo que você está construindo, estou construindo uma nova tecnologia, desenvolvendo a bomba para matar os outros. O seu trabalho está gerando morte. Ou você está sendo chamado a gerar uma casa sustentável que vai desenvolver, ajudar as pessoas, baratear o custo de moradia, auxiliar no controle da natureza, você vai atender bem o seu cliente, você vai ajudar a pessoa a construir seu sonho, vai atender
sendo justo, sendo bom, sendo correto, sem tapear o outro. Então o nosso trabalho ele pode ser ferramenta para o bem ou para o mal. Depende de como eu estou direcionando, usando ele. Mas o meu trabalho não tem nada a ver com as pessoas. Se não vai gerar nada de bom, pelo menos faça da melhor maneira que você pode. Atenda bem, converse bem, seja honesto, seja verdadeiro. Né? Dá para ser bom em qualquer lugar. Esforço e prece complementam-se no todo da atividade espiritual. É aquilo que nós falamos, né? O trabalho, se unido à prece ou a Jesus, ele vai ser direcionado para o bem. A criatura que apenas trabalhasse sem método e sem descanso acabaria desesperada em horrível secura do coração. Então, trabalho, mas aquilo não está gerando nada de desenvolvimento espiritual, né? De uma atividade que enobreça e engrandeça a gente por dentro, né? Aquele que apenas se mantivesse genuflexo, né? Em prece ali, somente em pensamento, estaria ameaçado de sucumbir pela paralisia e ociosidade. Então, se eu vivesse só em contemplação, eu podia estar arriscado a viver paralisado. Por quê? Porque eu só estou orando, mas eu não estou exercitando. Né? Então, é o exercício e colocando, né, na prática também a questão da modelação daquilo que nós fazemos. Né? Colocar Deus, colocar Jesus, colocar o bem em tudo aquilo que nós fazemos. A oração ilumina o trabalho. E a ação é como um livro de luz na vida espiritualizada. Então ele coloca aqui, a oração vai iluminar o trabalho, vai colocar a luz naquilo que a gente está fazendo, né? E a ação, o fazer, a prática, né? É um livro de luz na vida espiritualizada. É a prática daquilo que nós estamos aí buscando de espiritualidade. E para finalizar, ele diz o seguinte: cuida de teus deveres, porque para isso permaneces no mundo. Então nós temos deveres, nós somos convidados, nós temos algumas obrigações, né? Se nós vamos fazer ou não, cabe a nós e responderemos por isso. Ele está falando, cuida dos teus deveres, né? Mas nunca te esqueças desse monte. Lembra do monte lá que Jesus subiu? Para sair da multidão, para ir para um ponto mais alto, né? Então, nunca te esqueças desse monte, localizado em teus sentimentos mais nobres, a fim de orares à parte, recordando o Senhor. Então é o trabalho individual que nós somos convidados a fazer, né? É elevar o nosso interior, né? Melhorar os nossos sentimentos, as nossas atitudes, né? Levar o pensamento a Deus, pedindo auxílio naquilo que nós vamos fazer, buscando a iluminação de tudo aquilo que nós vamos fazer, porque é o grande objetivo da nossa vida, né? Tentar cada vez ser um pouquinho melhor. Vamos acertar em todo momento? Não, mas nós temos maiores chances de acertar se a gente buscar lá dentro de nós essa ser ativos, né, no bem. Né? Aí falar, opa, será que aquilo que eu estou fazendo é certo? E aí voltando naquela história, né? Passa em revista, pensa no que fez, pensa, nossa, hoje eu tive algo importante. E aí, como é que foi esse algo? Eu fiz tudo certinho? Ali teve algum ponto que eu deslizei, que eu posso melhorar, que eu posso acertar? Essa é a grande sacada da nossa vida. Né? É cada dia tentar um pouquinho mais, porque é nessa de tentativa em tentativa que nós vamos dando os pequenos passos. Não vamos conseguir dar grandes saltos na nossa evolução de uma hora para outra, né? Mas um pezinho depois do outro. Hoje eu sou um pouquinho melhor que ontem. É o que Kardec falou, quem é o verdadeiro espírita, bem como o verdadeiro cristão? Não é aquele que é perfeito. A irmã Anastácia falou para nós, se eu precisasse de alguém perfeito, nem ela estava aqui, ela falou. Mas a gente entende que ela é muito, mas muito longe de nós. Mas ela falou, não teria ninguém trabalhando. Então o X da questão não é ser perfeito, é buscar ser o melhor. A cada dia Kardec fala, né? O verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão é aquele que tenta domar as suas más tendências, é aquele que tenta a cada dia ser um pouquinho melhor do que no dia anterior. Então essa é a nossa busca, né? É essa busca ativa por tentar se tornar um pouquinho melhor. Tudo certo? Alguém gostaria de trazer alguma opinião, algum comentário? Todos estão orando e trabalhando firme? Acho que a gente esquece de orar, tem hora, né? Aí a gente deixa para orar na hora de dormir,
Aí começa, Pai Nosso já está roncando, porque fez tudo que tinha que fazer, mas é lembrar que orar não é só isso, não é só no momento de dormir, né? É orar a hora que acordo, obrigado pela noite que eu tive, que meu dia seja bom, né? É no momento ali, dá uma paradinha no pensamento, falar, meu Deus, obrigado por tudo, ou me ajuda. Isso é orar, orar é se pôr em sintonia, sair um pouquinho da nossa zona de estagnação aqui, para dar uma subidinha no monte, né? Para dar uma elevadinha naquilo que nós estamos fazendo no hoje, né? Então a gente não precisa rezar um terço ali, pegar uma oração, não, se der para fazer, né? A oração, ela tem que ser guia, né? Quando a gente fala aqui, nós fazemos Ave Maria, nós fazemos Pai Nosso, né? Mas não é porque o Pai Nosso e a Ave Maria, elas são preces fortes. É porque é um roteiro, né? Se você vai levando o pensamento ali, é um roteiro de comprometimento, de compromisso ali com a espiritualidade, com a gente, com as nossas condutas. Então a prece, ela deve ser realmente sentida, né? Sentida, vivida, que é o momento onde a gente se abre para receber, bem como a gente busca aquilo que nós precisamos. Tudo certo, gente? Então nós vamos seguir para o nosso Evangelho. Muito obrigado pela oportunidade. Que seja uma noite de muita luz a todos. Que assim seja.